Voltando às mitocôndrias, e sabemos que são danificadas pelas ROS que produzem para recuperar a saúde metabólica. Qual o objetivo se danificadas, podemos repará-las? Ou só criamos novas? Fale dessa fisiologia e qual nosso objetivo final? O corpo tem um sistema sofisticado e elegante para se livrar de partes celulares e células velhas ou danificadas e substituí-las por novas. Muitos descrevem esse processo como autofagia. É o processo pelo qual suas células identificam quais proteínas, organelas ou outras partes da célula estão danificadas ou velhas. Precisamos nos livrar delas. E o que significa se livrar delas? Significa que elas transportam para os lisossomos, onde são degradadas, e então reutilizam as partes. O corpo é frugal, pois nunca se sabe quando pode haver seca ou fome. Ele não só as descarta para eliminação na urina ou fezes. Ele as recicla, decompõe em suas partes componentes de carboidratos, moléculas de gordura ou aminoácidos e então as reutiliza. As mitocôndrias passam por processo similar. Há um subconjunto da autofagia, a mitofagia, onde mitocôndrias velhas, defeituosas ou disfuncionais podem ir aos lisossomos, ser degradadas e recicladas. Há outros mecanismos para remover mitocôndrias de neurônios e outras células. Células imunes, por exemplo, podem se conectar a neurônios, por exemplo. A microglia pode se conectar diretamente aos neurônios e absorver mitocôndrias já velhas e danificadas e atuar como um serviço de descarte de resíduos, poupando assim o neurônio da tarefa de descartar suas próprias mitocôndrias velhas e defeituosas. Outras células podem fazer parte do trabalho pelo neurônio. Mas no fim, tudo se resume à mitofagia. E precisa de novas mitocôndrias no lugar. É um processo chamado biogênese mitocondrial. Essencialmente, quando suas células desenvolvem disfunção mitocondrial, o caminho para a cura é realmente estimular processos que identificarão as mitocôndrias disfuncionais, pois não queremos eliminar as saudáveis, então as deixamos. Mas, de novo, o corpo incrivelmente sabe fazer isso sozinho. Ele identifica as mitocôndrias disfuncionais, livra-se delas, as descarta. Agora, a célula tem menos mitocôndrias disfuncionais e pode criar novas mitocôndrias no lugar delas. E agora, a célula se renovou. Fazer uma limpeza, por assim dizer. Limpar as mitocôndrias velhas, as disfuncionais, e substituí-las por novas. E como apoiamos o corpo a fazer isso? A autofagia deve ocorrer rotineiramente, pois partes das células sempre se danificam ou envelhecem. Então, precisamos de um nível baixo de autofagia sempre. E, na verdade, na maioria dos transtornos psiquiátricos e neurodegenerativos, focando no cérebro, nós já sabemos há anos que estão associados a um comprometimento na autofagia. Uma das formas principais
de apoiar esse processo é por jejum e dietas que o imitam. Eu acho que essa é provavelmente uma das razões pelas quais o jejum é usado há milênios em todas as culturas da Terra como prática de cura. Muitas religiões o usam. Então, o jejum existe há muito tempo. E, por muito tempo, a maioria das pessoas modernas achava que era só papo de louco ou perigoso, que estavam matando as pessoas de fome. Alguns equiparam os termos. Não são equiparáveis. Ficar sem comer é normal. Você não deve comer a noite toda, a cada minuto. Então, ficar sem comer é chamado jejum. Todos nós deveríamos jejuar. Claro, existe um certo período e, se jejuar demais, vira inanição. E isso não é mais saudável ou bom. E é perigoso. E você pode morrer disso, na verdade. Mas eu acho que essa é a razão pela qual o jejum existe há tanto tempo. Ele apoia esse processo de limpeza. Apoia o processo de eliminar células ou partes de células velhas e defeituosas. Isso pode se aplicar após uma infecção. E infecções existem há milênios. As pessoas ficavam doentes 1000 anos atrás, podiam adoecer por infecção. E pode se perguntar, por que o jejum seria útil? Bem, se células ficaram disfuncionais devido à infecção. Então, o jejum pode estimular um processo de cura para ajudar essa pessoa a se curar e recuperar. Agora, em algum ponto, reintroduza calorias, porque não é só se livrar das partes velhas, precisa substituí-las por novas. E isso significa que as células precisam de combustível e elas o obterão. E é interessante notar algo que tenho dito bastante ultimamente. Quando as pessoas estão jejuando, suas células reciclam partes velhas e danificadas. Não só mitocôndrias, mas proteínas mal enoveladas, placas e emaranhados. Aquelas coisas do Alzheimer começam a ser recicladas. A célula elimina isso. Por quê? Precisa de combustível. Precisa de combustível e começa a comer o que precisar. Geralmente, quando uma célula está em jejum, ela tem processos para inibir a produção de novas proteínas, membranas e outras coisas. Pois a célula reconhece, opa, é hora de fome. Não criamos novas partes. Sem combustível suficiente, entramos em modo de sobrevivência. Mas o fascinante é que novas mitocôndrias são produzidas nesse estado. A célula prioriza produzir mais mitocôndrias. E não temos resposta clara de por que a célula faria isso. Minha especulação é porque as mitocôndrias vão salvar o dia. As mitocôndrias enviam os sinais certos, porque fazem muito mais. Ajudam aquela célula a se adaptar, mudam a expressão gênica, regulam níveis de cálcio, regulam hormônios. Quando a célula está estressada, o que a célula faz? Diz: vamos fazer mais mitocôndrias para salvar o dia. Mais tropas, por assim dizer. Certo. Em termos práticos, pois existem tantos tipos e durações de jejuns. Falamos de um jejum noturno aqui, poderíamos ir a um jejum de água de 40 dias. Existe o jejum seco. Como alguém sabe que tipo
e até onde ir para ter os benefícios? É uma pergunta importante. E eu vou dizer, não existe uma resposta única para isso, só para deixar claro. Então, antes de mais nada, diria que há pessoas que absoluta, inequivocamente, não deveriam jejuar pela saúde delas. Quem seriam? Pessoas que já estão em inanição e emaciadas. Isso incluiria alguém com anorexia nervosa. Isso inclui alguém com câncer grave que passou por rádio e químio e agora está emaciado, perdeu muito peso. Essas pessoas não devem jejuar. Podemos falar de dietas que imitam o jejum para obterem alguns benefícios. Precisam de calorias. Não se deve ficar sem calorias. Outro grupo que não deveria jejuar, via de regra, não por longos períodos, seriam crianças em crescimento com peso normal, né? Se uma criança for obesa, talvez algum jejum seja útil se ela tiver interesse. Mas crianças com peso normal em crescimento não deveriam ficar sem calorias por períodos prolongados. E mulheres grávidas não deveriam ficar sem calorias por períodos prolongados. Elas tentam produzir e desenvolver um ser humano novo. Isso exige muitas calorias, recursos, energia, hum, nutrientes e tudo mais. Se mulheres jejuam durante a gravidez, e temos bons dados sobre isso, como dos estudos sobre fome de populações, que quando mulheres ficam sem calorias por períodos longos na gravidez, isso pode ter efeitos adversos graves em seus filhos. Essas são as categorias que não deveriam jejuar. E respondendo à sua pergunta, quem deveria jejuar? Por quanto tempo? Depende. Falamos de alguém com 600 libras, gravemente doente, mas com enorme excedente de calorias no corpo pronto para uso? Bem, essa pessoa talvez não haveria problema se ela quiser fazer um jejum prolongado por 7, 14, 21 dias. Eu não recomendaria jejum seco. Pode ser perigoso. Recomendaria um jejum hídrico. Mas se essa pessoa quiser fazer jejum hídrico por período prolongado, especialmente com supervisão médica para garantir que ficará bem, sim, às vezes faço isso com pacientes muito acima do peso e potencialmente diabéticos que poderiam se beneficiar de melhora rápida. E pode-se ver melhora rápida com esse modelo. Mas para outras pessoas será mais complicado. Então é sobre achar o equilíbrio entre o jejum terapêutico com benefícios e potencial de cura. E se passar do limite, você chega na inanição. E inanição é risco de vida. Muito perigosa. Então, você tem que saber onde está essa linha. E ela é diferente para cada pessoa, dependendo dos fatores descritos. E você, alguém com peso normal, entende a importância da saúde mitocondrial? Tem alguma prática específica semanal, diária, mensal para manter as mitocôndrias saudáveis? Eu definitivamente faço algum tipo de jejum intermitente. Eu não sigo um cronograma, mas eu faço. Poucos dias atrás, foi mais por estar ocupado com o trabalho, mas eu simplesmente eu simplesmente não comi e começou. Eu não planejei jejuar naquele dia, mas eu estava ocupado. Pensei, bem, sem tempo, sem muita fome. Então, o dia passou, chegou a hora do almoço e percebi, não sei se tenho tempo para almoçar.
Pensei: "Ah, será um bom dia para jejuar. Vou encaixar um jejum", digamos, e vou fazer, do limão uma limonada de uma agenda, corrida, sem tempo para comer. Faço isso regularmente? Mais ou menos. Eu pulo, refeições. Pular café da manhã, pular almoço, são mais fáceis. É mais difícil pular o jantar. Quando pulo o jantar, às vezes durmo mal. Fico um pouco acelerado pelo jejum, então eu tendo a não pular o jantar. Mas acho que para quem dorme bem e pula o jantar, pular o jantar é talvez mais terapêutico, pois você passa a noite e tem janela de jejum maior. Então acho que isso é mais terapêutico. Acho que sou uma daquelas pessoas meio sensíveis a isso. Então, geralmente não faço porque gosto do meu sono. Sabemos que existe mitofagia, onde partes de mitocôndrias velhas são recicladas. Sabemos que podemos criar novas mitocôndrias usando essas partes. Existe algo como construir mitocôndrias maiores, aumentar a densidade mitocondrial numa célula, fazendo algo disso que falamos para criar um corpo mais robusto? Sim, 100%. O exemplo mais claro. A densidade mitocondrial, por exemplo, quantas mitocôndrias há numa célula? A regra é: quanto mais mitocôndrias saudáveis numa célula, mais resiliente ela será, mais capacidade e resistência essa célula terá. E temos evidência disso? Temos evidências abundantes. E ela se chama atletas. Então, atletas realmente, atletas às vezes, desconsiderando talento, equilíbrio, tipos de força corporal necessários e o resto. Tudo isso importa e tamanho importa, pois pessoas altas geralmente não são ginastas, não conseguem contorcer o corpo daquele jeito. Então, sim, mas há duas categorias para atletas. Uma são músculos maiores para mais potência, e a outra músculos para resistência. E os músculos de resistência geralmente não são tão maiores. Às vezes são menores. E o exemplo claro disso são maratonistas. Maratonistas, quando você os vê, eles não costumam parecer um atleta grande e forte. Podem parecer um Zé Ninguém, mesmo que corram 100 milhas sem parar. Não parecem tão diferentes. E por que isso? É porque seus músculos não são muito maiores. O que torna o músculo deles diferente do meu? Porque não corro tanto assim. Não consigo correr tanto sem parar. O que torna os músculos deles diferentes do meu? Uma coisa: o número de mitocôndrias nas células musculares. Se fizesse biópsia dos músculos deles, as células teriam mitocôndrias abundantes, agrupadas. E se fizesse biópsia da minha célula muscular, teria menos mitocôndrias, mais espaçadas. Então, eu acho que a mesma coisa ocorre no cérebro. Não sei. Se temos evidências claras disso, mas suspeito que ocorra. Com células do fígado, por exemplo, sabemos que quando as células do fígado têm mais mitocôndrias, mais saudáveis, funcionam melhor, fígado mais saudável, menos propenso à gordura no fígado. O outro exemplo claro, incontroverso.
Células de gordura. Temos 3 tipos de células de gordura, talvez mais, mas vou dividi-las em 3 categorias: branca, marrom e beija. Como muitos sabem, gordura marrom é boa, branca é ruim e bege fica no meio. E o que torna as células brancas, marrons ou beges? O número de mitocôndrias na célula. A gordura marrom tem mais mitocôndrias. A branca tem menos. E, frequentemente, essas são disfuncionais. Em pessoas obesas, tem ainda menos mitocôndrias e são, de fato, disfuncionais. Achamos que suas mitocôndrias ficam tão disfuncionais ou prejudicadas que não liberam a gordura da célula. Por isso acumulam gordura. Suas células de gordura estão prejudicadas, não funcionam bem. Uma função da célula de gordura é armazenar, mas outra, crucialmente importante, é liberar essa gordura. Mitocôndrias são instrumentais nisso. Fazem grande parte do trabalho para liberar a gordura da célula. Se as mitocôndrias são disfuncionais, a gordura fica presa e então as pessoas desenvolvem obesidade e ela cresce e não dá sinais de parar. Se você gostou desse trecho, você vai querer ir para cá e assistir a um episódio completo. Vejo você lá. Não tenho dúvida, como clínico que trabalha com doenças mentais resistentes, que dietas cetogênicas mudam vidas para alguns. Os primeiros sinais de Parkinson